Mas nós vamos em João 11. Aí essa semana eu passei assim um tempo tentando... Pô, esse capítulo de João 11, ele é muito forte. Muitas vezes a gente lê essa história, a história da ressurreição de Lázaro, e a gente esquece, a gente passa despercebido. A gente não percebe o quão grave é esse capítulo e a intensidade que Jesus tratou das coisas que ele tratou ali. E eu fiquei essa semana inteira pensando, pô, como que eu vou demonstrar isso? E eu lembrei de uma cena de um filme, mas muito antigo mesmo. Talvez os mais novos aqui não tenham nem visto esse filme. Chama Uma Questão de Honra. É um filme com Tom Cruise e com Jack Nicholson. É um filme assim no meio do exército. Tom Cruise é um advogado e tal. E aí o filme se passa baseado num caso de um soldado que morreu por causa da ordem desse general, que é o Jack Nicholson. Ele deu uma ordem e aí os soldados obedeceram, um dos soldados morreu. E aí nessa que o soldado morreu, o filme se desenrola inteirinho nisso daí. Na última cena do filme, ou quase no final do filme, né, o Tom Cruise está interrogando esse advogado. E aí eu lembrei da cena, da gravidade da cena. E se você não viu, abandonaram o cachorrinho ali. Se você não viu, o Tom Cruise começa uma discussão. E aí a discussão vai mais... Eu vou tentar reproduzir a discussão. E aí você preste bastante atenção na discussão que aconteceu, para você entender a gravidade do assunto. Relaxa que a gente está na praça. Antes a gente tinha o kart, agora a gente tem os cachorrinhos. Tranquilo. Relaxa. Semana passada foi futebol. O cara soltou um palavrão lá no meio do futebol. Saiu. É porque a galera não percebeu. Mas isso faz parte, cara. Tá na rua, é isso daí. Não tem problema. Eu sei que muita gente tem dificuldade de se concentrar, mas concentra aí. Mas a cena do filme é mais ou menos assim. O Tom Cruise chega pro cara e fala assim, os soldados obedeceram sua ordem e um cara morreu. O que você me diz? Aí o general pergunta pra ele, você quer as respostas? Ele fala, não, eu quero as respostas. Mas você quer mesmo as respostas? E aí o Tom Cruise fala assim, eu quero a verdade, eu acho que eu tenho direito de ouvir a verdade. E aí o Jack Nicholson fica irado, né? Uma cena clássica. Se você procurar no YouTube, só essa cena tem lá. E aí ele fica irado e ele fala assim, você não consegue aturar a verdade. A verdade é que eu, embora seja grotesco do jeito que você imagina que eu sou grotesco, embora a minha existência te repugne, você precisa de mim. Nas festinhas que você participa, da playboyzada aí, é mais ou menos na nossa língua de hoje, com a classe da elite, você não fala dessas coisas porque você não tem nem estômago para falar dessas coisas. E a pior coisa que pode acontecer comigo, o general do exército, é ter um playboyzinho igual você, vir cobrar de mim, querer saber como que eu fiz determinadas coisas, sabendo que você está dormindo debaixo do seu cobertorzinho lá, no quentinho, tranquilinho, e sou eu que estou tomando tiro lá. Então se você não quiser pegar uma arma e botar seu uniforme e vir para a guerra comigo, você cala sua boca porque eu não tenho a menor inclinação de explicar para você o que eu faço e como eu deixo de fazer. Aí o Tom Cruise afasta assim, e a cena se desenrola. E aí os caras dão um veredito, um outro general fala pra ele assim, você não precisa nem responder mais. E aí o filme continua. Por que eu contei essa cena toda? Porque é nesse tom aí que está o João capítulo 11. As pessoas têm mania de achar que Jesus era muito bonzinho e não falava com as pessoas de determinada maneira. É nesse tom aí que Jesus está no capítulo 11. Tem duas vezes nesse capítulo 11 aí que fala que Jesus estava com o espírito comovido. É a maneira que os tradutores acharam para colocar isso na Bíblia. Mas na verdade o que estava acontecendo com ele, se você conseguir ler no original, Jesus estava com raiva. Era assim que ele estava. Esse é o capítulo 11. E aí eu contei tudo isso por quê? Porque a gente vai falar de algumas coisas que hoje... Esse eu sou que Jesus fala no João capítulo 11 é provavelmente o mais importante que ele já falou. Lógico, todos são importantes. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz. A gente já viu a analogia que ele fez com a festa dos tabernáculos e por aí vai. Mas esse de hoje é o mais importante por quê? Talvez o que teve mais prominência. Porque é ele que desafia a convicção das pessoas. É esse daí que vai falar assim, ou você crê ou você mete pé. Não dá mais. Porque ele vai falar algumas verdades, por exemplo. Você vai ver nesse texto que quando Lázaro morre, você vai entender um negócio que a gente sempre fala dentro da igreja, né? Que Deus nunca se atrasa. Mas essa verdade, por trás dessa verdade, tem outra frase. Que embora Deus pareça estar atrasado para você, Deus não obedece os seus comandos. Nesse texto você vai entender que Jesus não é seu escravo. Jesus só obedece a ordem de Deus. Então não adianta você começar a determinar, começar a fazer isso. Não funciona. Isso tudo que venderam para você, se é que você veio de uma igreja assim, é mentira. Isso não funciona. Jesus não é seu escravo. É o contrário. Nós é que somos escravos dele. Porque nós éramos escravos do pecado. Na verdade, a gente estava tudo morto. Não merecia nem estar aqui, como eu falei semana passada. E essas verdades todas estão embutidas aí. Você vai ver, por exemplo, que nós, na nossa sociedade, no nosso tempo, a gente criou uma cultura onde Deus não existe no presente. Deus só existe no passado e no futuro.
Deus existe no passado porque é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e a gente recita os textos e tal. E ele existe no futuro que é o Deus de Apocalipse, que vai fazer a nova Jerusalém e tal. Ele existe ali. Mas ele não existe no presente. É o Deus que abriu, eu creio que ele abriu o Mar Vermelho, uau, fez milagres. Aí eu creio que um dia ele vai vir me buscar também, mas aí na hora que alguém chega pra mim e fala assim, pô, ora por essa pessoa aí, que essa pessoa tá passando por uma dificuldade, eu não acredito que Deus vai fazer o que ele faz. Eu corro. Eu tenho medo de ser usado no milagre. Acontece isso. Tudo bem que a gente tem um monte de sensacionalismo hoje nas igrejas, que o nego tá vendendo milagre, vendendo a fé dos outros, mas nós nos desacostumamos com um Deus sobrenatural no presente. Esse Deus nosso só serve para o passado e para o futuro. E aí Jesus fala uma frase para Marta e para Maria, ele fala assim, ó, eu sou a ressurreição agora. Você crê? Ele botou ela na parede, cara, você crê? E aí, nesse tom aí, depois de ter passado essa raiva toda, que Jesus conta essa história. Lembrando que ele está acabando, ele quase foi apedrejado, e aí ele chega no capítulo 11, ele vai visitar esse amigo dele, e aí nós vamos ler esse texto, a gente vai ler do versículo 1 até o 27, depois a gente vai pular um pedacinho, e vamos ler do 38 ao 34. É um texto longo, mas vou te pedir, se você tiver com sua Bíblia aí, com o seu celular, quem estiver sentado no sol e quiser se relocar também, não tem problema. Se você puder, abre sua Bíblia aí, João, capítulo 11, e eu vou ler o texto inteiro, né, para a gente entender o que está acontecendo. Enquanto a gente lê, você precisa pensar o seguinte, qual é o desafio que vai rolar hoje? Ou eu creio e vivo nesse Cristo, ou eu largo a minha fé e vou viver a vida e vou aproveitar as coisas. Hoje, a proposição que eu tenho para você é essa. Ou você sai daqui crendo nesse Cristo e vivendo esse Cristo, ou você larga a sua fé, sai da igreja e nunca mais volta. Vai viver a vida, vive as orgias, faz o que você quiser. Ou você crê nele, ou você mete pé. Beleza? Esse é o tom que eu quero ler essa mensagem e discutir essas coisas que nós estamos aprendendo. Vamos ler. João capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma Maria que tinha derramado perfume nos pés de Jesus e tinha enxugado com seus cabelos. Isso vai acontecer no capítulo 12, se você continuar lendo na sua casa. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Então, ele resolveu ficar mais 2 dias onde estava. Maneira estranha de mostrar que ama, mas vamos lá. Depois Jesus disse, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar. E assim mesmo você quer voltar para lá? Se vocês assustaram que eu chamei Jesus de esquizofrênico, imagina Tomé quando estava falando isso daqui. Oh, os caras acabaram de querer te matar, você vai voltar para lá? Você é doido? Você está raciocinando não, cara. E aí Jesus responde, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. E aí os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dormiu, ele vai melhorar. Jesus tinha falado da morte, mas eles não entenderam mais uma vez. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente. Imagina os caras ouvindo isso. Porque as pessoas acham que às vezes eu falo um negócio, oh, nossa, você não pode falar isso não. Imagina os caras ouvindo isso. Primeiro Jesus falou, não, vou ficar aqui. Aí passou um tempo, vamos lá. Mudou de ideia? Vamos lá. Mas os caras estão querendo te matar lá, cara. A gente acabou de sair de lá, quase apedrejado. Não, vamos assim mesmo, tranquilo. Lázaro tá dormindo, vamos lá acordar ele. Pô, tá de sacanagem. O cara tá dormindo, ele vai acordar. Uma hora ele vai acordar, ele vai melhorar. Se ele tava doente, ele vai melhorar. Não, vocês não entenderam. Ele morreu. Aí os caras, imagina quando ele falou assim, ele morreu. Aí os caras falam assim, Jesus ficou triste, né? Vamos lá ver. Ele fala assim, e eu tô feliz. Tô feliz porque eu não tava lá. Pro bem de vocês. Aí ninguém entendeu nada. Aí ele continua. Então Tomé disse aos outros, vamos também com ele, para morrermos com ele. Aí entrou mais um louco na ideia de Jesus e falou assim, vamos embora, todo mundo morrer, então já que ele vai morrer, vamos morrer também. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros e muitos judeus tinham vindo visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará aquilo que você pedir. E aí Jesus disse para ela, seu irmão vai ressuscitar, Marta. E aí Marta respondeu, eu sei. Olha o Deus do passado e do futuro aí, eu sei. No dia da ressurreição ele vai ressuscitar.
Aí Jesus falou para ele assim, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, em vida, não morrerá a morte eterna. E ela responde, você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí a gente pula o pedaço onde Jesus fica com raiva da galera, porque os caras não acreditam, que é nos próximos versículos, e vai para o versículo 38, quando Jesus chega na cova, chega lá no túmulo de Lázaro. E aí diz o seguinte, Jesus outra vez profundamente comovido, que é o versículo que eu falei para vocês, com raiva, Jesus com raiva fala para ele assim, onde vocês colocaram ele? Chegou lá no túmulo e falou assim, tira a pedra. A gente vai entender o que é esse tira a pedra, que túmulo é esse. Aí Maria falou para ele, ó, o Lázaro está fedendo, já tem 4 dias que ele está aí. Se tirar, vai sair um fedor danado. Tira a pedra. Aí eles vão lá, tira a pedra. Aí Jesus grita, Lázaro! Os caras vão achar lá, né? Sai, maluco! Tô te esperando aqui fora. Aí Lázaro sai todo amarrado na parada. E aí Jesus fala para ele, tira as faixas do cara, deixa ele embora. Ele tirou as faixas e ele foi embora. E aí o texto continua. Mas nessa parte aí, nesses pedaços aí, que eu quero focar pra gente falar algumas coisas hoje. Vamos ver que horas são pra ver se a gente tem tempo. Show. Mais meia hora dá. Havia um homem, primeiro versículo, chamado Lázaro. Ele era de Betânia, Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram chamar. Senhor, um negócio que a gente pode entender aqui é o seguinte. Às vezes a gente lê e a gente tenta interpretar a Bíblia de acordo com o nosso tempo de hoje. A Bíblia não foi escrita hoje. Isso que está escrito aqui é uma passagem que aconteceu há pelo menos 2000 anos atrás. Não sei se você teve experiência com alguém que foi acometido de uma doença repentina e caiu no hospital e infelizmente veio a falecer. Mas na nossa época hoje, se alguém sofreu um ataque, alguma coisa, um ataque cardíaco, a gente leva para o hospital e a gente tem muito recurso hoje. Liga a pessoa num monte de máquina, dá anestesia, dá um monte de injeção, tem um monte de remédio e a gente consegue providenciar um certo conforto para a pessoa. Ainda que a pessoa venha morrer, ela não sente aquela quantidade de dor. Mas no tempo deles não tinha isso tudo. Mal tinha hospital. Então você imagina, uma doença apareceu, aquela correria dentro de casa, Marta e Maria tentando fazer o que podia fazer, com óleo, com tudo que tinha que fazer, e não deu. O cara caiu na cama e estava morrendo. A maioria das pessoas que entendem um pouco de medicina sabe que se a doença é repentina, ela é violenta. Quando uma doença vem causar morte repentina, ela é violenta. E aí tem sangramento, tem hemorragia, tem um monte de coisa. Imagina elas vendo tudo isso. Até que chegou o ponto que na nossa cultura é quando o médico reúne a família e fala assim, ó, chama os parentes, porque ele não tem mais muito tempo. A medicina diz que ele não vai durar. E aí a gente reúne os parentes, vem todo mundo falar tchau, e normalmente, brevemente, depois disso, a pessoa vem a falecer. Foi o que aconteceu com Lázaro. Se tivesse médico ali, o médico ia falar, ó, pode mandar chamar todo mundo, porque ele não vai durar muito tempo. E aí elas mandam chamar Jesus, que era um amigo de Lázaro, um amigo muito querido. Diz o texto aqui, o próprio João diz que era o cara que Jesus amava, né? Então era um amigo querido, manda chamar Jesus. Aí o mensageiro vai. Quando o mensageiro chega lá, ele fala, ó, seu amigo está doente. Aí a gente aprende um negócio que vai contra a nossa cultura gospel hoje. O que é a cultura gospel hoje? Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ser pobre, você nunca vai morrer. Essa é a cultura gospel hoje. Mentira. Porque é possível crer em Deus e ficar doente. É possível crer em Cristo e ter uma doença terrível. 1 em cada 3 pessoas no nosso tempo vai ter câncer. Isso é fato. Estatística. É possível crer em Cristo e ter uma doença terrível. E aí, como é que você vai fazer para reconciliar essa fé com os fatos? Que fé é essa? Essa minha fé se resume a estar bem? A ter saúde? Que fé é essa? Aí é uma fé muito fútil, muito volátil. Ela evapora muito fácil. Qualquer circunstância que muda na minha vida, eu deixo de ter fé. É possível ter fé e ainda assim ficar doente. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Nossa, mas essa mensagem é muito dura. É o que eu estou falando. O tom da mensagem de hoje, ou você crê em Cristo por quem Ele é, ou você mete pé. Porque essas coisas não vão mudar, isso é fato. Ele faz milagre? Faz, a gente vai ver aqui no texto, ele faz, até hoje ele faz. Mas nós vivemos, o nosso corpo humano é um corpo caído, é um corpo natural. Todo mundo vai morrer, ninguém vai escapar da morte. É um destino igual para todo mundo, e a gente precisa entender isso, para ter uma fé sólida, não uma fé baseada nas circunstâncias. E aí ele continua, ao ouvir isso, quando o mensageiro chegou, ele fala, essa doença não vai levar à morte. Ele estava falando obviamente da morte eterna, porque nesse ponto, quando o mensageiro chegou, diz o texto que ele estava lá uns 3 quilômetros, quando o mensageiro chegou, Lázaro provavelmente já estava morto. E aí Jesus fala assim, essa doença não vai levar à morte.
Essa doença aí, na verdade, é para a glória de Deus e para que o Filho seja glorificado. Mais um ensinamento que a gente pode ter: é possível glorificar ainda no meio daquilo que te faz chorar. Olha que interessante. É possível glorificar Deus no meio da circunstância que te faz chorar. Pô, tô doente, fiquei doente, meu pai fez isso. É possível glorificar Deus, cara. Porque a gente precisa entender que até isso dá uma oportunidade para a gente glorificar Deus. Porque o próprio Jesus falou, essa doença é para a glória de Deus e para glorificar o Filho. Porque também não tem como você glorificar Deus e não glorificar Cristo. É o outro problema da nossa sociedade, da religião que a gente criou. Você crê em Deus? Creio. Mas você crê em Cristo? Não, aí já é outra coisa. Não tem como, cara. Não tem como crer em Deus e não crer em Cristo. Porque o Cristo é o próprio Deus. Por isso que a gente está falando essa série do Eu Sou. Você acredite ou não, ele é o próprio Deus. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 1, você vai ver um texto interessante. Fala que nele todas as coisas foram criadas. Então, se Deus é o Criador de todas as coisas, o instrumento da criação é o próprio Cristo. Se Deus é o Criador, o instrumento da criação é Cristo, que fala nele todas as coisas visíveis e invisíveis, reinos, potestades foram criadas. E nele todas as coisas são sustentadas. Você vai para Atos 17, você vai ver, é nele que a gente existe e subexiste, e ele que escolheu os lugares e os tempos em que a gente vai viver. Então, é nele, só nele. Por isso que a gente fala que ele é o centro, Cristo tem que ser o centro de tudo. Se não é Cristo, não serve para nada. Se for uma religião, a religião pode ser teocêntrica, mas se ela não for cristocêntrica, é uma religião de nada. Entendeu a ideia? Ela pode ser teocêntrica. Uau, vamos adorar a Deus. Que Deus é esse que está adorando? Se não for Cristo, você não vai encontrar solução para nada, porque a gente vai ver, a gente cantou aqui, cara, é o nome que salva. Atos capítulo 3, quando Pedro foi pregar para a galera que estava assistindo o que estava acontecendo, ele fala, nós estamos pregando porque não há nenhum outro nome em que você pode ser salvo. Só o nome de Cristo. Cara, o cara dividiu a história em antes e depois dele. Se isso não é o suficiente para você botar sua fé nele, nada mais vai ser. Entendeu? Então, essa é a pegada do capítulo 11. É possível glorificar naquilo que te faz chorar. E aí o texto continua. Jesus amava Marta e amava Maria e amava Lázaro. Mas ele resolveu ficar mais 2 dias. Como eu falei, é uma maneira estranha, né, de mostrar que você ama a pessoa. Ó, o cara tá doente, vai morrer. Ah, tranquilo, depois eu vou lá. Se fosse no dia de hoje, o cara chegava pra você, você tá com um parente no hospital, aí você chega com seu primo. Ô, primo, tio vai morrer, cara. Ah, vou lá não, depois eu vou. Como você ia falar? Pô, você tá de sacanagem. Você não entendeu o que eu falei, não? O cara vai morrer, cara. Não, eu vou lá depois. Você vai dar nada não, cara. Relaxa. Quem é você, cara? Você é louco? Você não sabe o que tá falando, não, você não é médico? Relaxa. Você pode glorificar Deus. Aí eu vou lá. O que isso mostra? Por que Jesus fez isso? Muita gente se pergunta, por que Jesus fez isso? Aí é opinião minha, você não precisa acreditar na minha opinião, mas eu acredito que Jesus já estava querendo estabelecer um precedente aqui, para dizer o seguinte, eu não obedeço a ordem de ninguém, eu só obedeço a ordem do Pai, eu só faço o que o Pai mandar, e agora não é hora de ir. Então, mais uma vez eu vou falar, né, de repente você veio de uma comunidade onde existia esse tal de determinismo. Ah, você tem que determinar que Deus vai fazer e tal. Quem é você para determinar o quê, cara? Você criou alguma coisa nesse mundo? Eu criei alguma coisa nesse mundo? Você criou alguma estrela? Tem algum pedacinho de poeira cósmica que foi você que colocou lá? Não foi. Então como é que você pode falar que você vai determinar? Eu determino que Deus vai fazer isso. Deus deve olhar lá de cima e deve rir da sua cara. De repente essa galera que tem gente que assiste online está pensando, pô, o cara tá falando mal da minha igreja. Tô falando mal da sua igreja não, tô falando mal da sua consciência, do seu entendimento. Você precisa entender as coisas, cara. Lê sua Bíblia. De onde você tirou essa ideia de que eu determino que Deus vai curar? Você é louco, rapaz. Você determina como? Você não tem poder de determinar nada. Porque Ele não é nosso escravo. É nós que somos escravos dele. E dá graças a Deus que você é escravo dele. Você não podia nem escravo ser. Entendeu? Então, a gente precisa compreender isso daí. Determinismo é coisa que a gente inventou. E aí depois disso ele falou para os judeus, para os discípulos, vamos voltar. Aí os caras falam, pô, mas esses caras querem te apedrejar lá. Que é o texto do capítulo 10, quando Jesus continuou o discurso dele, e ele fala, eu sou a luz do mundo, e por aí vai, e os caras ficaram nervosos, quiseram apedrejar ele. Vamos pular esse pedaço que a gente não precisa falar. Jesus fala da luz, né? Ele fala, eu sou, o dia não tem 12 horas? É um texto solto aí que a gente se perde, né? O dia não tem 12 horas, Jesus estava falando dele mesmo. Enquanto eu estou aqui, vocês estão tranquilos. Então vamos voltar que não vai acontecer nada. Só vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Ele fala no outro texto,
de João capítulo 10, né? Ninguém tira minha vida, eu que dou. Então, relaxa, relaxa. Porque os discípulos não entendiam. Era muito para os caras entenderem. Mas Jesus falou, relaxa, eu sei o que eu estou fazendo, vamos lá que a gente vai resolver o problema. E aí depois disso, Jesus explicou que ele estava dormindo, ninguém quis entender. E aí ele fala, Lázaro morreu. E foi bom para vocês que eu não estivesse lá. Mais uma coisa que a gente precisa aprender. A morte de Lázaro foi a oportunidade para os discípulos entenderem a vida de Cristo. Olha o contraste. Se Lázaro não tivesse morrido, os caras não iam nunca ver a tal da ressurreição. Por quê? Antes disso daqui, duas coisas aconteceram semelhantes a isso daí. Rolou a cura de uma menina, a filha de Jairo, você encontra nos outros evangelhos. E rolou também a cura de um filho de uma viúva, que já estava saindo. Só que para os judeus, aquilo ali não valeu. Aquilo ali foi tipo assim, café com leite. Rolou a cura, mas não valeu ainda. Sabe por quê? Você vai entender por quê quando a gente falar dos 4 dias. Mas para eles não valeu. E aqui a parada era mais séria. Já tinha 4 dias que ele estava lá. Lázaro morreu. E aí Tomé falou, vamos lá então que a gente vai ressuscitar o cara, já que o cara vai ressuscitar. E vamos lá para morrer com Jesus. Alguns dizem que Tomé foi sarcástico, porque Tomé é conhecido como o quê? O discípulo? Tomé é conhecido como discípulo? Incrédulo, né? Que duvida. Então como é que o cara vai morrer com ele? Então tem gente que acha que foi sarcasmo. Você lê o texto, se você conseguir se imergir no texto e se colocar na posição de Tomé, provavelmente aconteceu o seguinte: Jesus falou assim, não, vamos lá, tranquilo, deixa que eu sei o que eu faço. Aí Tomé falou assim, então vamos, então já que é para morrer mesmo, vamos embora. Tem gente que acha que foi isso, né? E tem gente que fala assim, não, Tomé teve uma revelação ali, porque ele entendeu o que era carregar a cruz. Revelação que eu e você precisamos ter no dia de hoje. A gente vive brincadeira de crente, vamos falar a verdade. A gente brinca de ser crente hoje em dia. Que a gente vai para a igreja, canta musiquinha, levanta a mão, muito legal, aí sai segunda-feira, o cara tá precisando de uma ajuda, você vira as costas. Aí você fala, pô, mas o cara tá precisando de R$100, eu só tenho R$100 esse mês, aí você não crê no Deus do presente, que pode prover para você amanhã, se você se colocar à disposição, porque o próximo é seu, o próximo não é nosso, então é o seu próximo. Aí você tem R$100 na carteira, teu amigo precisa de R$100, você fala, pô, não tem nada não, mentiroso, sem vergonha. E continua tudo bem, domingo você chega na igreja, canta musiquinha e levanta a mão de novo. Porque a gente gosta de brincar de ser crente. Deus não gosta de quem brinca de crente. Quem brinca de crente não serve. Quem brinca de crente não serve. Eu acredito que Tomé teve essa revelação. Falei, não, peraí, já que é para morrer, então vamos morrer então. Já que é para levar a sério, vamos levar a sério. A gente não leva em consideração o tamanho do sacrifício que foi para você ter essa Bíblia na sua mão aí. A quantidade de gente que morreu, a quantidade de gente que foi perseguido, para você ter essa Bíblia na sua mão. Aí a gente nem lê. Tem gente que tem gente que anda de enfeite na rua. Cara, é outra atmosfera. A gente precisa modificar isso. A gente precisa mudar isso e entender como Tomé entendeu. Se é que essa parte é séria, a gente precisa entender como Tomé entendeu. Se é para morrer, vamos morrer. A gente precisa entender essa parte do texto aqui. E aí, a gente chega na parte que ele fala assim, chegando lá, ele já estava lá 4 dias. Qual é a significância desses 4 dias? Para a gente pular para a parte da pedra, quando ele vai ressuscitar. Por que 4 dias? Tem gente que vai entender isso que eu vou falar, tem gente que não vai entender. Quando a gente morre, várias coisas acontecem dentro do nosso corpo. Os judeus, eles não tinham o costume de embalsamar os corpos mortos, como os egípcios. Os egípcios, eles embalsamavam, tiravam tudo, enfim, enviava tudo num saco, botava um monte de óleo lá dentro, e o cara durava, durava décadas às vezes, o corpo inteiro, nesse jeito de embalsamar o corpo. Os judeus não embalsamavam os corpos. Os judeus morreu, ele enterrou. E aí, nesse costume de morrer ou enterrar, como que eles enterravam? Eles não enterravam na terra. Eles achavam uma caverna ou furavam um buraco na pedra e botavam uma pedra na frente e botavam o cara lá dentro. Botava o cara num pano assim e botava o cara lá dentro. Então isso, o que acontece com o corpo da gente quando a gente morre? Primeira coisa que acontece, obviamente, se o seu coração parar, o sangue vai parar de circular, porque o coração é a bomba. Quando o sangue para de circular, ele coagula. Aí ele tampa as veias e as artérias. Nesse que ele tampa as veias e as artérias, o corpo dá uma inchada rápido, e depois, que é a água que estava dentro do corpo, e depois ele vai eliminando. Sai pela urina, sai pelo suor, aí às vezes acontece de sair fezes, e vai saindo gás, o corpo vai desinflando, o corpo vai murchando. E nessa que o corpo murcha, a pessoa começa a ficar mole. E aí começa a acontecer uma decomposição por dentro. A bactéria começa a tomar conta, vai comendo os órgãos, e nessa que vai comendo os órgãos, começa a sair um cheiro muito ruim.
E esse cheiro ruim é o que eles estavam falando. O cheiro toma conta. Se você chegar uma pessoa morta aqui há 2, 3 dias, isso aqui ia estar tomado pelo cheiro. E aí, há 4 dias ele já estava lá. Por isso que eles falam assim, ó, já está fedendo, pô. Se você abrir a pedra, vai estar fedendo. E os judeus, por fazerem isso, os judeus acreditavam o seguinte: quando a pessoa morria, às vezes nos primeiros 2, 3 dias, eles acreditavam que a alma ficava dando volta no corpo, igual aquele filme Ghost. Quem já viu o Ghost aqui? Eles acreditavam que a alma ficava vagando no corpo assim para ver se voltava. Porque se voltasse, era uma outra chance. Os judeus acreditavam assim. Então, por isso que não valeu a ressurreição da filha do Jairo, porque para eles não tinha passado o tempo da decomposição. Mas aqui não. O que aconteceu com Lázaro já tinham passado 4 dias. Ele estava morto, com certeza absoluta. Já Lázaro estava morto. E aí Jesus chega e ele fala assim, tira a pedra. E aí a gente vai passar para a parte do tira a pedra, no versículo 38. Perdão, ali antes disso, Jesus fala para Marta e para Maria o seguinte, eles cobram dela assim, se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Nosso irmão não tinha morrido. Quantas vezes a gente já não falou isso? Deus, se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. E a gente cria uma ilusão de que Deus não estava lá. E aí Jesus confronta isso, fala assim, não, eu sempre estive aqui. Sempre estive aqui. Eu não vim de propósito. Aí Jesus fala para Marta assim, seu irmão vai ressuscitar, cara. Por que você está preocupada? Ele vai ressuscitar. E ela fala assim, eu sei. Porque tem gente que acha que... tem gente que vive a nossa vida pensando que é o seguinte, morreu, acabou, né? Morreu, acabou, não tem mais nada. Não tem vida eterna, não tem ressurreição, morreu, acabou. E aí a gente entender que não, morreu, começou. A parada começa quando morre. Não é aqui, isso aqui é muito rápido. Então morreu, começou. Tudo começou para Lázaro aqui. E aí ele fala assim, ele vai ressuscitar. Eu falo, não, eu sei que ele vai ressuscitar. Não, você não entendeu. Aí Jesus começa a ficar com raiva. Porque ele vê a incredulidade dos caras. Tem um texto aqui nesse texto paralelo que fala Jesus chorou, né, que é o menor texto da Bíblia. Por que Jesus chorou? Tem muita gente que se pergunta por que Jesus chorou. Chorou porque ele conseguiu ver que o pecado tomou conta e ninguém acreditava mais nesse Deus. E aí ele fala o seguinte, não, você não entendeu. Ele vai ressuscitar, eu sei, mas eu sou a ressurreição. Eu não dou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E é interessante que Jesus falou isso em todos os eu sou que ele falou, ele fez questão de fazer isso. Ele não falou eu dou o pão, ele falou eu sou o pão. Eu não dou a água, eu sou a água. Eu não dou a luz, eu sou a luz. Eu não dou a ressurreição, eu sou a ressurreição. E aí ele fala um texto que a maioria das pessoas não entende. Bom também para a gente entender. Que ele fala o seguinte, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, em vida, não morrerá. Você crê nisso? Esse é um texto que a gente não entende, porque as pessoas falam assim, então não vou morrer, Jesus vai me levar. Mas e os caras que vieram antes? Tem 2000 anos que está nesse ciclo de nasce, morre, e nada muda. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer que foi o seguinte, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, a morte natural, que todo mundo vai morrer, viverá. Viverá a Zoe, não a Vaios, que a Vaios expirou, acabou. Lembra do Vaios que a gente falou aqui, da vida, a vida terrena? Expirou, acabou. Saiu do corpo. Todo mundo que crê em mim, ainda que morra, a morte natural, vai viver a vida eterna. Porque a vida eterna não tem nem começo nem fim, já tinha começado há muito tempo. E todo aquele que crê em mim, ainda em vida, se você olhar no seu texto aí, você vai ver esses paradoxos. Ainda em vida, ou seja, na Zoe que eu já dei, o cara já entrou para a vida, o cara já entendeu a vida, o cara já passou para a vida eterna, ele não precisa morrer para passar para a vida eterna, porque a vida eterna já começou. Então ele já passou para essa vida eterna, todo aquele que crê em mim com a vida eterna, não vai experimentar a morte eterna, porque todo mundo vai morrer. E aí é uma verdade que a gente precisa aprender, todo mundo vai morrer e todo mundo vai viver eternamente. Interessante, né? Tem gente que fala assim, mas tem as teorias escatológicas, né? Um vão acabar, o outro vai desaparecer, o outro vai para não sei onde. Não, esse texto aqui e vários outros são garantias de que todo mundo vai viver eternamente. Uns, depois da morte terrena, vão receber um corpo de glória para experimentar a vida com Deus no céu, na eternidade. Outros vão receber um corpo preparado para o sofrimento, para o rancor, para o choro, que está separado para eles no inferno. É pesado, né? Mas é isso. Todo mundo vai viver eternamente. O ser humano não foi criado para ser temporário. Todo mundo vai viver eternamente. Uns vão viver
no céu. Outros vão viver no inferno. A Bíblia fala mais de inferno do que de céu. A gente precisa tratar desse assunto também. Alertar as pessoas, porque tem muita gente que está levando uma vida de brincadeira. Levando uma vida de brincadeira achando que tem uma segunda chance. Não tem. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem cabe morrer uma vez só e depois é o julgamento. Então a chance é agora. Morreu, começou. Não é morreu, acabou. Morreu, começou. A chance é agora. Se deixar passar essa chance, vai ficar ruim. Todo mundo vai viver eternamente. E aí a gente continua depois desse texto na parte da pedra. Duas coisas que eu quero falar para vocês e aí a gente mata essa. Jesus chega lá no túmulo, já nervoso, bravo com todo mundo, porque os caras são incrédulos, e aí ele fala para eles, tira a pedra. Como que se Jesus estivesse aqui e a pedra fosse na árvore, ele fala assim, tira a pedra. Uma pedra grande, quase do meu tamanho, que tinha que ser rolada. A pedra pesada, que estava em cima talvez em cima de um buraco para a pedra não rolar. A pedra, na verdade, era para tampar o cheiro, sabia? Não era para mais nada. Tem gente que diz que a pedra era para evitar dos ladrões de túmulo, mas o que o cara ia roubar? Só tinha pano. O judeu não enterrava ninguém com nada, era só pano. Botava um pano em volta do cara, amarrava o pé, amarrava a mão, botava um pano na cabeça e acabou. Então não tinha nada para roubar. Era para tampar o cheiro. Por quê? Porque o judeu não podia tocar no corpo morto. Se você tocasse numa pessoa morta, você estava impuro cerimonialmente. Por 7 dias, você tinha que se lavar. Então o judeu não queria tocar, não queria nem espaço. Então era como se fosse assim, a igreja é aqui e enterraram o cara lá em cima do Bela Vista, é longe. 3 quilômetros daqui, 2 quilômetros daqui que seja, é longe. Por quê? Porque ninguém queria passar perto. Aí os caras botavam uma pedra para tampar o cheiro. E tava lá a pedra. Aí Jesus fala assim, tira a pedra. Pode tirar. Junta os machos que tem aí, rola essa pedra aí. E aí, eles falam pra ela, ó, vai feder, cara. Ele já tá morto há 4 dias. Como se Jesus não soubesse, né? E aí Jesus olha pra eles e fala assim, pode tirar. Tira que já você vai entender. E aí eles rolam a pedra. Quando eles rolam a pedra, Jesus grita. Esse é o texto que fala, Jesus grita, Lázaro! Sai! Vem pra fora! Tô te esperando aqui, ó. Lázaro! Aí ele ouviu a voz dele. Olha que interessante. Aí eu vou fazer uma analogia. O texto não diz isso. Vou fazer uma analogia aqui e eu espero que você entenda. A pedra, para nós hoje aqui no nosso contexto dessa mensagem, essa pedra representa aquilo que está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Porque de fato, todos nós estávamos como Lázaro, mortos. Você pega Efésios, por exemplo, você tem a evidência de que nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. A gente não tinha vida para reagir a um chamado. A gente estava morto, nós somos ressurretos. E aí, nesse contexto, a pedra é aquilo que está te impedindo de ouvir a voz de Deus. O que está te impedindo na sua vida de ouvir a voz de Deus? Talvez você ainda esteja morto, nem sabe. Você está ouvindo essa mensagem hoje, talvez está ouvindo online, talvez você não confessou ainda a sua fé em Cristo, talvez você não entendeu a graça de Cristo ainda, que você não precisa aceitar Jesus, porque você não tem como aceitar Jesus. Quem é você para aceitar Jesus? Quem sou eu para aceitar Jesus? É Ele que te aceita. E às vezes Ele está te convidando, Ele já te aceitou e você está teimando. Você não quer entrar no esquema. A pedra representa aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus. O que te impede de ouvir a voz de Deus numa vida que você vive uma vida, essa vida que ao mesmo tempo ela é morta? É uma vida vivida para as coisas materiais. Às vezes é o seu trabalho. Às vezes é a sua carreira. Às vezes a sua busca incessante pela felicidade. Eu quero ser feliz. Às vezes é o seu marido ou a sua esposa. Estão te impedindo de ouvir a voz de Deus. Às vezes são os seus filhos, porque a gente coloca eles no lugar de Deus. A gente prioriza demais. Às vezes é a sua necessidade de se encaixar, porque todo mundo tem necessidade de se sentir aceito. Às vezes é a sua necessidade de ter amigos, porque você se sente solitário. Às vezes é o seu estado emocional. Você está em depressão, você culpa a depressão, isso te impede de ouvir a voz de Deus. Tudo isso pode ser uma pedra que te impede de ouvir a voz de Deus. Aí quando você encontra com Jesus, quando Jesus descobre aonde você está enterrado, é assim que funciona. Quando ele descobre aonde você está enterrado, ele chama os mais próximos, para isso serve a igreja. Para isso serve o domingo. É um encontro estratégico para incluir os que não estão incluídos ainda. Ele chama os mais próximos e fala assim, rola a pedra. Rola a pedra que eu vou dar um comando. E aí você empurra a pedra. Aí a primeira coisa que eu quero te desafiar a sair daqui hoje. Vou te desafiar a rolar sua pedra. Tudo bem que você está morto, mas pede ajuda para os seus amigos do lado, rola a pedra, elimina as suas distrações. Foca só em Deus. Elimina as coisas que você idolatra, que você colocou no lugar de Deus.
dinheiro, fama, sucesso, sexo, mulheres, drogas, nota boa na escola. Elimina essas coisas e põe Deus. Foca só em Deus. Rola a pedra e escuta. Porque ele está sempre falando. A gente que não escuta. E aí quando você escutar vai acontecer outra coisa. Quando Jesus grita o nome dele, porque é o seguinte, cara. A gente leu aqui, ele é o bom pastor. E as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Quando Jesus gritar seu nome, que é assim que funciona, ele vai te achar onde você estiver morto, ele vai achar seu túmulo, ele vai mandar rolar pedra. Aí ele vai gritar seu nome. Lázaro! Aí você vai ouvir, porque você vai reconhecer. Se você for ovelha dele, você vai reconhecer. Só que lá dentro você está todo amarrado, cheio de pano em volta. E aí você vai sair quicando igual o Lázaro, né? Até lá na porta lá. Imagina Lázaro saindo igual aqueles fantasminhas de desenho. Que ele tava amarrado, cara. Já viu camisa de força? Era mais ou menos isso. Ele tava amarrado com a mão para trás, com o pé, um monte de pano, praticamente uma múmia. Aí ele sai aqui, ó. Um pano na cabeça. Aí Jesus vira e fala pra ele assim, fala pra galera, tira as faixas dele, hein? Deixa ele ir. O que é isso? Se a pedra representa aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus, as faixas representam aquilo que te impede de viver a vida que Deus te deu. Porque Lázaro estava livre. Jesus falou assim, Lázaro! Tá livre, mano? Já chamei seu nome. Só que Lázaro foi liberto, mas não estava livre. Captou? Lázaro estava em liberdade, mas não sabia viver em liberdade. Lázaro recebeu a carta de alforria dele, porque ele era escravo, mas ele estava com medo do mundo lá fora. Já ouviu a história dos escravos que saíram e falaram assim, você viver aqui não, tá louco? Vou voltar aqui que aqui eu tenho casa, comida, roupa lavada. É assim que a gente faz. Muita gente no nosso meio ouviu a voz, um dia, ouviu a voz do bom pastor, ouviu seu nome ser chamado. Lázaro! Pedro! Diego! Ouviu a voz. Aí o cara sai todo amarrado e fala assim, é ruim, hein? Vou ficar aqui. Sabe o que é isso aqui? Agarradinho aqui? Isso aqui é o sistema, é as faixas que te prende. A gente volta para dentro do sistema e fica preso. Vou ficar aqui dentro da caverna direitinho, só sobrevivendo. Não vou viver a vida. Porque Jesus falou o seguinte, foi para a liberdade que eu vos libertei. Eu quero ser livre não. Sabe por quê? Ser livre dá muito trabalho. Porque liberdade vem com responsabilidade. Mas os crentes não querem ser responsáveis. A gente quer só zoeira. A gente quer só um culto domingo e um sacerdote santo para botar a mão em cima de mim, jogar um óleo na minha cabeça e falar que eu estou perdoado. A gente não quer responsabilidade, a gente não quer viver como Cristo. Rola a pedra porque a pedra é o que te impede de ouvir a voz de Deus. Mas na hora que a pedra rolar, que você sair, deixa os caras tirar a faixa. A faixa do pecado, a faixa das condições. Porque a faixa representa aquilo que te impede de viver a vida que Deus te deu. Ele já pagou, ele morreu na cruz. Ele não deu um presente embrulhado num negocinho, não. Ele morreu, ele mesmo morreu. Entregou a vida por você. Aí você tem a cara de pau de viver uma vida sem vergonha. A gente não pode fazer mais isso. Pelo menos aqui na nossa igreja. Eu não tenho controle das outras igrejas, dos outros crentes da cidade, mas pelo menos aqui. A gente tem que sair daqui na situação seguinte. A pedra rolou, eu ouvi a voz, tiraram a faixa, agora eu sou livre. O que eu vou fazer com a minha liberdade? O que eu vou fazer com a minha liberdade? Eu vou viver para mim ou eu vou viver para os outros? Se você viver para você, você não entendeu nada. Se você viver para os outros, você começou a entender. Caminha em Cristo, que como eu falei na mensagem passada, andar com Cristo é uma coisa, andar em Cristo é outra coisa. Purifique-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus, porque na mão de nenhum outro você vai para o céu. Entregue a sua vida aqui, enquanto ainda há tempo. Você pode sair daqui agora e algo trágico pode acontecer. E eu não estou pregando isso para fazer terror em você, estou pregando para você ter consciência. Entregue a sua vida para Cristo, mas entrega de inteiro. Entrega seu casamento, entrega seu trabalho. O que Deus mandar você fazer, você faz. Esquece de determinar o que Ele tem que fazer por você e determina você mesmo na sua vida que você vai obedecer o Mestre. Entendeu? Essa é a pegada. É isso aí que aconteceu com Lázaro. Tira a faixa dele e deixa ele viver. Sabe o que aconteceu com Lázaro depois? Só por ele ter ressuscitado, o nego quis matar ele de novo. Só por ele ter ressuscitado e vivido a vida que Jesus entregou para ele, o nego quis matar ele de novo. E de fato eles fazem uma emboscada para matar ele 2 capítulos depois. Então a gente precisa entender isso. Você vai ser liberto,
Vai rolar pedra. Você vai ouvir a voz, você vai viver em liberdade. Prepare-se para perseguição. Prepare-se para ser perseguido. Não acha que você vai viver uma vidinha fácil. Aqui não tem vida fácil. O evangelho não é fácil. O evangelho não é flor. O evangelho de Cristo não é conto de fadas. O evangelho de Cristo não é tudo vai dar certo. Não, na verdade é o contrário. O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo é uma coroa de espinhos, é uma cruz com um prego na sua mão, vai dar tudo errado daqui para frente. Vai ficar pesado, sua vida vai ser estragada, você vai ser perseguido, sua perspectiva vai se transformar completamente. As coisas desse mundo não mais interessam e a eternidade passa a interessar. Esse é o evangelho. Se você quiser, você anda com ele. Se você não quiser, como eu falei hoje, se você não quiser, faça o favor, não volte mais. Você vai ficar ouvindo aqui, saindo aqui, você vai frustrar as pessoas que estão ao seu redor, porque está todo mundo querendo viver igual Cristo e você está de sacanagem. Amém? Amém. Essa é a mensagem de hoje. É sério mesmo? Acabou. Não tem apelo, não tem nada. Acabou. É isso aí. Então, Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Agora eu vou voltar pro rosto sorrindo, né? Tenha um ótimo domingo.